Então, a parada para treinamentos, na verdade, né, ela acabou em 3 minutos no primeiro gol do adversário, né? Qualquer estratégia que a gente podia ter montado, ela se esvaiu com o primeiro gol muito cedo, né? E o placar elástico no primeiro tempo evidenciou a nossa desorganização dentro da partida, né? Com relação ao meu estado, né, de ser e estar, né, eu estou dando coletiva como treinador internacional, né? O que a gente vai, a partir de agora, esse momento, é cobrar a atitude de todos, trabalhar a semana forte, né? Porque nós temos o clássico, né? Muito ruim, né? A gente entende, né, a frustração do torcedor. Nós todos estamos muito frustrados, decepcionados e muito, mesmo que irritados, né, com uma derrota com um placar elástico no primeiro tempo, né? E que no segundo a gente conseguiu organizar de alguma forma que conseguiu, na verdade, estancar o que poderia ter sido pior, até a verdade, né? Porém, estou falando como treinador internacional, né? E tenho certeza que os dirigentes aqui estão para apoiar essa condição. Boa noite, Roger. Dentro do possível, eu queria uma avaliação tua do teu trabalho em 2025 até aqui, na mais sincera fala que tu pode nos fornecer. O limite no trabalho do Internacional, até que resultado ruim pode acontecer com o Colorado, até que tu fale, não estou conseguindo render, não estou conseguindo fazer o Colorado ter resultados e nem jogar bem. Vamos lá, a avaliação do meu trabalho, né, não é a prerrogativa da minha função fazê-la, né? É a prerrogativa da função de vocês, né? E tenho certeza que vocês têm feito. A minha função é seguir buscando alternativas, né, acreditando na força do meu trabalho e na capacidade de reação do grupo. Isso que eu posso te dizer. Roger, você falou sobre a questão de no próximo fim de semana. Foram Sim. 2 semanas de preparação. Sim. 2 semanas de preparação durante a data FIFA para esse duelo contra o Palmeiras. O que falar para o torcedor e como dar uma esperança de uma situação melhor para o Internacional que agora e que já desde antes só disputa o Campeonato Brasileiro? Então, a frustração da saída das competições, ela joga pressão para cima do trabalho, inevitavelmente, né? E que eu falei, as 2 semanas de trabalho que nós tivemos, elas acabaram no primeiro gol do adversário, que a gente não conseguiu nem, na verdade, mostrar a estratégia que a gente montou para tentar superar o Palmeiras jogando fora de casa, né? O que eu, no primeiro momento, gostaria de pedir ao torcedor, né, pedir desculpas, né, pelo placar elástico, né? Quem veste a camisa internacional tem que saber a responsabilidade que tem e é inadmissível a gente tomar 4 gols no primeiro tempo de jogo, independente do adversário que seja, né? E se resignar a trabalhar. Né, trabalhar para o próximo evento, que é o clássico, que é importante, que a gente sabe que é um campeonato à parte, e mostrar ao torcedor, né, que a gente deseja coisas, mesmo eliminado das outras competições, a gente já tem aspirações dentro da competição, que é o brasileiro, que não sobrou. Roger, o jogo é feito de estratégias, foi por água abaixo, né? Em função disso, né, você armou uma estratégia, não deu certo, né, o primeiro tempo acabou do jeito que terminou, mas no segundo tempo a gente viu uma estratégia um pouco diferente, né? Você reforçou um pouco mais o sistema defensivo, mais cauteloso. Em função disso, até porque você não tem aquele volante de marcação, aquele número 5, que é o cara que fica mais no lugar, que protege a defesa, né? Cuida mais das subidas dos laterais. Você pensa em mudar a estratégia daqui para frente, ser um pouco mais cauteloso, como foi no segundo tempo? Não foi a cautela do segundo tempo que a gente não teve no primeiro, que na minha opinião que nos tirou força, né? Foram 2 gols com menos de 10 minutos, né? Um deles em transição, né? Que foi o segundo, e o outro com 3 minutos num rebote, naqueles 15 minutos que a gente sabe que o adversário pressiona sempre jogando dentro de casa. Né? Para o segundo tempo, né, eu optei por botar mais um lateral e trazer o Aguirre para a esquerda, né, para a gente, na verdade, né, com a ideia de manter o placar que estava e, se possível, como aconteceu, a gente tentar diminuir,
Essa foi a ideia, né? Os pensamentos de mudança, eles sempre partem, né, das necessidades que a gente tem, do que a gente tem à disposição, né? Não me passou pela cabeça entrar com uma equipe mais conservadora, porque acreditei que na estrutura e na proposta que a gente tinha de buscar as velocidades, as costas, né, com o Carboneiro, com o Vitinho, a gente pudesse ter sucesso. Mas a estratégia nem apareceu em função do placar aberto muito cedo. Roger, boa noite. Nani, boa da noite. Rádio Inferno. Na coletiva passada, eu te questionei sobre a fragilidade da defesa, que sofria gols há 11 jogos seguidos. E você disse que não considerava a defesa do Inter frágil por não sofrer 3 ou mais gols. Hoje o Inter sofreu mais de 3 gols no mesmo jogo, e o Inter, inclusive, se igualou ao Sport em gols sofridos, que é o lanterna da competição. A defesa do Inter é frágil? O sistema defensivo tem sofrido. A defesa, né, ela não é composta só pelos laterais, né, pelos zagueiros ou pelo volante, que é mais defensivo ou não. É um sistema que tem demonstrado em alguns momentos, né, instabilidade, né, que faz com que a gente sofra oportunidades geradas pelos adversários, que tem muito talento, né? Hoje, né, pelo menos os 2 primeiros gols não foi de demonstrada fragilidade defensiva, né? Um deles foi num bate-rebate de um escanteio, né, que acarretou o primeiro, e o segundo foi numa transição que nós tomamos quando nós estávamos no terço final do campo do adversário. Os outros 2 gols, para mim, foi consequência da instabilidade em função do placar adverso muito cedo, né? Então, temos uma defesa que sofre, não foi sempre assim, e vamos buscar equilibrar. Roger, Jairo Vink, do canal do Baldaço. Você falou trabalhar, você falou buscar alternativas. Não é a primeira vez que a gente conversa e você fala em buscar alternativas. Mas todas as vezes que o Inter tem uma oportunidade de mudar de esquema, buscar uma nova alternativa, o Inter se repete. E o Inter se repete com o mesmo estilo de jogo, a mesma coisa. O Inter não mudou, o Inter não evolui. E nem piora, porque o Inter está mal há bastante tempo, né? Como acreditar que esse time, com o trabalho que tu diz que precisa trabalhar, que vai trabalhar, como acreditar que esse time vai entregar alguma coisa? Novamente, acreditar que o trabalho e a dedicação dos atletas vai fazer com que a gente evolua, né? Hoje nós jogamos contra um grande adversário dentro da sua casa, né? O placar elástico, ele não condiz, né, com a grandeza do Internacional, mas pegamos um grande adversário, né, e que, novamente, tivemos problema no início do jogo que nos impediu, inclusive, de mostrar as alternativas que eu havia criado, né, justamente para essa partida, né, em função do placar estar com 2-0 praticamente, o adversário tendo finalizado 3 ou 4 bolas na direção do nosso gol e nos levando à inferioridade de 2 gols ao menos de 10 minutos do primeiro tempo. Isso fez com que esses 12 dias, como eu falei, que as mudanças que não precisam ser estruturais, mas de posicionamento, elas nem pudessem aparecer em função, né, do placar adverso. Roger, Alexandre Ernest, do Vozes do Gigante. Quero pegar algumas frases tuas ao longo da coletiva, porque tu disseste que, por exemplo, o trabalho não pode ser mostrado, né, desses 12 dias por conta do placar em 3 minutos ou com 10 minutos. A estratégia. A estratégia que seja, né? E que um dos gols ele foi em cima de um contragolpe, né? Que no caso é a amplitude ali, né? Pegando uma bola, tomando nas costas de algum jogador, enfim. O segundo gol, né? O primeiro gol foi de transição. Transição, né? Esse é o termo que tu usaste. Contra-ataque de uma bola que nós estávamos no ataque. Exatamente. Só que ao mesmo tempo, a gente vê que o Inter não teve poder de reação contra o Flamengo, não teve poder de reação contra o Fluminense. O Inter, desde que volta ao Mundial, o Inter tem alguns lampejos dentro do Campeonato Brasileiro. Se não tivesse trabalho, ou melhor, se tivesse trabalho, não deveria ser uma forma de superar essa questão dos 3 minutos, dos 10 minutos do gol adversário? Não obrigatoriamente, né? Nós trabalhamos muito todas as situações que a gente podia ser acometido pelo Palmeiras com todas as suas virtudes. E o fato de você trabalhá-las bem não significa que você vai conseguir neutralizar 100% das vezes, né? O que aconteceu é que na primeira investida, né, na pressão inicial do jogo, né, que todos os adversários fazem dentro da sua casa, a gente saiu em inferioridade no placar. Né, o fato de você não conseguir transformar, né, o que você trabalhou durante a semana, ela tem que estar ligada ao adversário. E o adversário foi competente, né, e conseguir
sair na frente do placar e depois levar vantagem em função da estabilidade gerada de uma equipe que busca se reequilibrar novamente na competição. E tem perda de confiança, né, e tem perda de ritmo de jogo, e tudo que se treina você acaba deixando de lado e volta para estágios anteriores que o impedem de voltar para a partida. Né? 2 gols nos primeiros 10 minutos tira qualquer estratégia, e tudo que você treinou acaba se esvaindo numa vantagem pelo adversário.